O tema dessa semana é que você tem um patrocinador e quanto mais obediente, mais esse patrocínio chega. Que é isso? Patrocínio. Se você olhar para um patrocinador, ele só patrocina se ele tiver o interesse dele atendido. Então as pessoas elas vivem me pedindo patrocínio. Aí eu falo, mano, por quê? Eu vejo gente falando, você pode me patrocinar, eu sou um atleta. E eu falo, mano, pode ser um atleta, mas o que eu ganho com isso? O patrocinador, ele patrocina, mas ele tem que ter um ganho. Então, por exemplo, se você carrega a imagem de um patrocinador, ele precisa ter um retorno. Ou seja, se o patrocinador falar, faz isso, eu lembro bem que um caso, um atleta brasileiro tinha um contrato vitalício com a Nike. E aí, esse contrato vitalício faz com que esse atleta, ele simplesmente tenha esse, esse, esse acesso, né, de carregar essa marca por toda a vida. Aí o cara fez uma merda, a empresa suspendeu o contrato vitalício por causa de uma merda que ele fez. Ou seja, te patrocino e vou te pagar e você vai usar a minha imagem. Só que você fez uma merda, nós não queremos mais que você carregue essa imagem. Olha só que interessante. Nós não queremos, cancelou o contrato vitalício. Então, muitas pessoas já perderam o contrato ao longo da vida porque não entenderam o peso da imagem que carregava. Olha que interessante. A Nike, estou falando da Nike, patrocinava um grande atleta que foi poderoso, fez uma merda, o patrocínio foi cortado. E aí tá o grande lance. Se você for patrocinado por pessoas, se você for patrocinado por Deus, se você for patrocinado pelo governo, eu vejo uma quantidade de pessoas que buscam, né, algum tipo de patrocínio com o governo para suas empresas. Artistas buscam patrocínio de governo, televisão, rádio, empresas buscam patrocínio de governo e eles carregam a imagem. O que acontece? Se o contrato de patrocínio for quebrado, o que acontece? O peso da imagem que essa pessoa carrega faz o quê? Faz com que essa pessoa perca, né, esse patrocínio. Então, o patrocinador, ele associa a sua imagem com ele. Se você lembrar de um shampoo, Clearman, aí você vai lembrar de um garoto propaganda que está associado a essa imagem, que é do Cristiano Ronaldo. Então, que negócio é esse? O patrocínio é transferir o peso da imagem para uma pessoa e essa pessoa também fica vinculada a essa imagem. O que significa o que você está falando, Marçal? Se Deus, se Deus, de fato, começou a te patrocinar, ele vai destravar tudo para você. Só que você precisa obedecer. Porque a obediência é o retorno. A obediência é o retorno do patrocínio que ele faz sobre você. É uma das poucas coisas que eu falo que eu tenho coragem de jogar tudo para cima é simplesmente por conta do patrocínio que Deus fez em relação a mim. Então, o patrocinado carrega a imagem do patrocinador. Você não pode. Por exemplo, o dia que eu vi a JBS pagando, acho que 50 milhões por Roberto Carlos fazer propaganda de carne. O cara é vegetariano. Foi lá, pagou, ficou todo mundo assustado em ver o Roberto Carlos fazendo propaganda do bife. E aí vincula a imagem, os caras queriam meio que virar meme, né? Porque todo mundo falou, mas o cara não é vegetariano? Fez uma vinculação de imagem de um cara oferecendo carne sendo que é vegetariano. Foi um sucesso pra marca, né? Mas foi um grande insucesso pro Roberto Carlos. Todo mundo falou, você tá doido? De onde você tirou isso? Aí eu lembro que eles também quiseram fazer uma propaganda de 100 milhões com o Silvio Santos. 50 milhões para ele, 50 milhões para o SBT. Ele não quis fazer. Por que ele nunca quis fazer propaganda dos outros?
Porque vincula a imagem ao patrocinador. E aí tá o segredo. Se o patrocinador te pagar, ele quer obediência. Então, se você é patrocinado por uma marca esportiva, essa marca esportiva vai fazer o quê? Vai vincular a imagem a você e você a dela, e você não pode usar outros produtos. É uma incongruência absurda. Então, você vê, por exemplo, o Burger King fez esse tempo agora. Você deixa o esquerdista cuidar do seu marketing, vai começar a aparecer atrocidade e depois sua empresa pode até quebrar, dependendo da vinculação de imagem. Colocou um ator pornográfico para fazer propaganda, né? Vinculação de imagem para falar que é grande, o cara foi uma péssima escolha. Essa vinculação queima absurdamente a marca. Então, nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Esse já é o maior patrocínio de todos. Carregar a imagem do patrocinador. E o patrocinador, ele quer que você desenvolva uma, uma vida de vitória, porque isso faz parte do contrato. Olha que coisa interessante. Você é patrocinado pelo reino e existe uma imagem em você, é a marca que você carrega. A marca Kingdom, né, que significa reino. E se você seguir o contrato, o patrocínio não para de chegar. Não para de chegar. E vários de vocês estão assim, poxa, eu vou ficar muito bom com finanças, porque eu vou estudar matemática e vou estudar como comprar e vender. Só que a maior parte das pessoas não entendem que a verdade sobre o assunto é essa. É você entender a imagem que você carrega e entender o que esse patrocinador está querendo de você. Quando você entender o que ele quer de você, você simplesmente vai falar: eu não vou fazer outra coisa, é isso que eu vou fazer. Tá. Se o patrocinado ele for obediente com qualquer marca, ele sempre vai ter o favor do patrocinador. Agora, se você for um filho que seguiu o que o patrocinador falou ao seu respeito, aí ele vai exponencializar recursos na sua mão. Alguém perguntou: como que eu faço para ser patrocinado por Deus? Não, você não vai ser patrocinado. Você já é patrocinado. Você tem um contrato com ele. Vai escrever assim, ó, todo mundo: eu tenho um contrato com Deus. Olha o que tem no contrato. Imagem e semelhança dele. Governar sobre todas as coisas debaixo dos céus. Os céus são do Senhor, a terra ele patrocinou para você. Ele patrocinou você em todos os caminhos, ele patrocinou a terra para você, ele patrocinou o sangue de Jesus, que é a salvação, ele patrocinou saúde para você, ele patrocinou a vida eterna. Você consegue entender o tanto de patrocínio, não? Você comerá o melhor dessa terra, seja forte e corajoso. Eu é que sei os bons pensamentos tenho a seu respeito. O contrato é grande. Não sei se você sabe, tem mais de 8.000 cláusulas. O que são 8.000 cláusulas? 8.000 promessas. Dos mais de 30.000 versículos que tem na palavra, 8.000 é só promessa. Ele já patrocinou. Já foi patrocinado. Então, se já foi patrocinado, é você que não está sabendo sacar o contrato. Todo grande contrato de patrocínio tem uns bônus. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei num atleta, que é um patrocínio de corrida, e falei para ele, ó, se você vencer essa corrida, eu te dou um carro. Tá lá no contrato. Ficou todo mundo torcendo para ele. 35.000 pessoas. Ele chegou em quinto. Se ele chegasse em primeiro, eu ia dar um Mustang para ele. Concluiu. Ele foi bem pra caramba. Chegar em quinto lugar. Então, o patrocínio,
quando você de fato começa a ter maturidade contratual e começa a dar mais resultado, por exemplo, você começa a transbordar, o contrato começa a liberar mais bônus. Só de transbordar. Quando você começa a amadurecer, quando você começa a ter autoralidade, a sua mensagem vai chegando mais longe, ele vai liberando os bônus. Aí você fala, mas como que ele libera? Ele sopra seu nome nos 4 cantos da terra. E aí tá o detalhe. Você nem sabe o que que é o contrato. Você nem sabe o que que é o bônus. Que se você soubesse, você ia falar assim, ó. Eu vou aumentar o meu nível de compromisso. Por quê? Porque meu nível de bonificação aumenta. Presta atenção no que eu tô te falando. Se você entender isso, Deus nunca vai chamar um despreparado para fazer nada. Nada. Ele vai chamar o obediente. Ele não precisa chamar o especialista, mas ele sempre vai chamar o obediente. Mas eu não obedeci. Ele acredita em você, senão ele não ia te chamar. Fica tranquilo. Ele acredita em você. Ele não quis falar para você ver se vai virar obediente. Ele sabe que você vai obedecer. Eu vou explicar por quê. Porque o que ele está te chamando é o seu nível de obediência. Ele nunca vai te chamar no nível mais poderoso que você não dá conta. É o seu nível. Então, às vezes a gente confunde, né? Que Deus, ele vai chamar uma pessoa para fazer algo espetacular. Ele não vai chamar alguém para fazer uma coisa espetacular. O que ele vai chamar, às vezes, é não dar conta de fazer, mas está no seu nível de obediência. Está no nível de obediência. Não é espetacular, é o que você suporta obedecer. Assim como na palavra fala que ele não deixa a gente ter tentação que a gente não suporta, ele não vai colocar você naquilo que você não dá conta de obedecer. Esse é um lance assim absurdo. Aí uma pessoa perguntou, mas o que de fato é obedecer? Seguir o que o patrocinador falou. Então alguém ficou mandando mensagem falando, cara, o cara chegou em quinto, correu pra caramba, dá o carro pra ele. Não, ele tinha que chegar em primeiro. Acho que por causa de 2 minutos ele não ficou com o Mustang. 2 minutos, eu acho, se eu não estiver enganado. E aí o que é interessante? Eu patrocino outros atletas. E aí eu falo pro cara, você precisa fazer isso. Se não fizer, não tem graça. O patrocinador não vê graça naquilo. Você pode ser muito bom, mas se você não chegar onde eu tô falando, eu não quero colocar mais recurso. Se Deus chamar você, por exemplo, para ser presidente, significa que você dá conta de obedecer. Se ele chamar você para ser empresário, ele tem certeza que você dá conta de obedecer. Se ele chega no Noé, ele fala, Noé, constrói uma arca. Noé não sabia fazer nem canoa, e nem precisava fazer a canoa. Mas ele falou, o Noé, eu já encontrei um coração obediente. Eu não chamo você pela sua capacidade apenas, eu chamo você pelo seu limite de obediência. E quando você começar a entender o que é esse limite de obediência, algo poderoso vai acontecer. Quanto mais você crescer em obediência, maior vai ser os bônus. Você não está entendendo.